Bom, Paulo está chegando também. Deixa eu ver se a gente está. Tá. Então, como eu disse para vocês, a gente vai fazer o seguinte: nós vamos inverter a ordem que o apóstolo Paulo faz em Efésios. Ele trata dos filhos e depois ele trata dos pais. Nós vamos fazer a parte 2 agora, a respeito dos pais, e depois a gente caminha para falar a respeito dos filhos, tá bom? Então, o texto base para nós vai ser Efésios capítulo 6, versículo 4. Efésios capítulo 6, versículo 4. A gente vai também citar outros textos, né? Mas esse vai ser o nosso texto base. Diz assim, Efésios 6, 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. A gente tem que lembrar sempre que a gente está falando sobre agora as estruturas da casa. Nós colocamos as fundações e agora nós estamos falando, desde a semana passada que nós falamos de homens e mulheres, estamos falando das estruturas da casa. A gente tem que lembrar um pouquinho também, de maneira mais rápida hoje, a estrutura de Efésios. Então, Efésios era uma carta circular, é uma carta então mais geral, né? Não era escrito para uma igreja específica. A expressão em Cristo ocorre 14 vezes e é a expressão chave da carta. Ou seja, ele está falando para pessoas que estão em Cristo, né? E a estrutura básica de Efésios é essa. Capítulos de 1 a 3, Paulo apresenta os fundamentos teológicos dele, e nos capítulos 4 a 6, Paulo trabalha com aplicações. Então, nós estamos na parte das aplicações, né? Antes da gente entrar no nosso texto diretamente, a gente só precisa lembrar algumas coisas que o apóstolo Paulo fala sobre estar em Cristo. Então, lá em Efésios 1, ele já começa dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Então, na perspectiva de Paulo, todos aqueles que vão receber a carta, que são cristãos, eles estão em Cristo Jesus, né? Paulo vai falar também que ele afirma: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então Paulo fala que nós estamos em Cristo Jesus, e aqui em 2:6 há um detalhe maior, né? Significa que nós ressuscitamos em Cristo, ou seja, nós já experimentamos de uma nova vida e nós já estamos em Cristo assentados nos lugares celestiais à destra do Pai. É uma posição de extrema honra, né, e de poder também, de autoridade. Então, você vai vendo como Paulo vai construindo para depois exigir aquilo que ele vai ensinar aos Efésios. Lá em 2:10 ele diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Ou seja, porque nós estamos em Cristo, nós somos capacitados, empoderados por Deus para realizarmos boas obras. Boas obras não é o que a gente fala hoje de boas obras, no sentido de caridade, mas boas obras no Novo Testamento é uma vida em obediência a Deus, é uma vida que vive de acordo com a vontade de Deus. Isso envolve caridade também, mas não é só caridade, é muito mais abrangente. E lembrar, então, que tudo isso conduz a gente para o versículo que abre o ensino dos relacionamentos, que é Efésios 5:21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Isso se aplicou, como nós vimos, ao casamento e vai se aplicar também na relação entre pais e filhos, só que numa dinâmica um pouco diferente, como depois também vai se aplicar na relação entre escravos e senhores, ou patrões e funcionários. Eis aí o nosso texto de hoje, então: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Há dois imperativos nesse texto, que são os dois mandamentos para os pais. O primeiro é um negativo: não irritem seus filhos, e o segundo é positivo. Mas ao contrário de você irritar, dos pais irritarem os filhos, eles devem criar os filhos segundo a instrução e o conselho
do Senhor. Vamos trabalhar um pouco, então, é, esse primeiro imperativo. Antes de trabalhar esse imperativo, é importante destacar ali a palavra pais, porque o grego, igual ao inglês, ele tem uma diferença quando ele fala do pai e da mãe, né? Em português, se a gente fala os pais daquele menino, todo mundo entende que se trata do pai e da mãe. Mas no inglês não é assim. No inglês seriam parents, seria a palavra para se referir aos pais. E não, se você fala father ou daddy, né, que seria papai, você está falando do homem, não da mulher e do homem. No grego também é assim. No grego é mais parecido com o inglês. Então, a palavra que está ali para pais, no grego, não é a geral para se referir a pai e mãe, mas está falando aos pais. É claro que hoje a gente pode entender tranquilamente que Paulo está instruindo como pai e mãe, ou os pais, devem agir. Mas no primeiro século, Paulo está escrevendo ali diretamente para os pais. Por quê? Porque os pais eram os responsáveis pela casa e pela instrução dos filhos também. A gente vai ver um pouco mais sobre isso. Então, o primeiro imperativo é esse aí. Eu coloquei o verbo grego para a gente comparar depois com outras ocorrências. Então, não irritem seus filhos. Essa palavra acontece de novo ela ocorre 3 vezes só no Novo Testamento. Ela ocorre lá em Romanos 10, 19, que diz: novamente pergunto, Paulo está escrevendo, será que Israel não entendeu? Moisés foi o primeiro que disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo e os provocarei a ira, a palavra, por meio de um povo sem entendimento. Então, o Paulo está falando lá sobre o fato dos gentios passarem a ser povo de Deus, e aí vai provocar a ira o povo de Israel por ciúmes, mas é essa palavra, a ira. Então, ali, a ideia é não irritar, não no sentido de de você ficar fazendo piadinha ou gracinha com seu filho, de modo que ele fique irritado. A palavra ali é mais forte, é não leve a ira, né? Não gere ira, não produza ira nos seus filhos. Seria essa a ideia. Lá em Colossenses é uma palavra diferente, se você olhar o grego que está ali. O ensino é o mesmo para os pais, né? Pais não irritem seus filhos para que eles não se desanimem. Mas esse verbo em Colossenses é mais fraco um pouco do que o que Paulo usa em Efésios. Ali teria um sentido mais de irritar. O verbo em Efésios é um verbo mais de gerar ira, né? De ter um sentimento mais forte. Porque como a gente tem que entender esse imperativo negativo do apóstolo Paulo? A gente tem que entender o contexto da época e uma situação muito peculiar e muito especial, importante da época, que é um pouco da estrutura familiar da época. Na estrutura da época romana, né, da família romana, e Paulo está escrevendo para pessoas, para famílias romanas, cartas para igrejas gentílicas e não judaicas, na maior parte dessas igrejas, a estrutura era muito rígida e era muito clara, encabeçada pelo pater familias, ou o pai de família, o pai da família. Esse homem tinha o poder muito grande dentro do seu lar. Ele tinha poder não só como o líder na casa, como o chefe da casa, mas ele tinha o poder de vida e morte sobre todas as pessoas da casa, inclusive sobre sua esposa e seus filhos, e também, consequentemente, sobre os seus empregados, funcionários e escravos. William Barclay é um comentarista e ele diz o seguinte: o pai romano tinha autoridade total sobre a família. Poderia vendê-la como escrava, fazer os membros trabalhar em seus campos, poderia tomar a lei nas suas próprias mãos, pois a lei assim lhe facultava e podia castigar como queria, até mesmo aplicando a pena de morte ao seu filho, se quisesse. Então é nesse contexto que o apóstolo Paulo diz que os pais não devem agir de novo, né? O Paulo não está falando aqui de fazer gracinha ou piada para que o filho fique irritado, mas agir de maneira injusta, de maneira bruta, né? De modo a gerar ódio no coração dos filhos ao exercer a autoridade do lar de maneira autoritária, injusta, ditatorial e bruta, né?
É nesse sentido que o apóstolo Paulo fala. Então, é interessante que o primeiro mandamento para os pais, então, ele é negativo, é não fazer algo, né? Não agir dessa forma. O pater família, ou seja, os pais têm autoridade, mas eles devem ter cuidado em como eles, aí o pai e mãe a gente pode incluir, como eu já falei, cuidado em como ele usa essa autoridade. Aí a gente parte para o imperativo positivo. E o Paulo fala assim: pais, antes, ó, ao invés de vocês gerarem ira no coração dos seus filhos, vocês devem criá-los na instrução e no conselho do Senhor. Essa palavra criá-los, essa palavra grega é meio esquisitinha aí, seria ektrefet, e ela é formada com uma preposição que tem a ideia de origem, né? De ou de dentro. E a segunda parte significa alimentar, é o verbo alimentar. Então a ideia é ali, literalmente, ao invés de crie-nos, seria alimente-os, literalmente. Mas claro que com a ideia de criação, mas é de alimentar. Então olha o que Paulo está criando ali. Ele está construindo a ideia de que dos pais há uma alimentação aos filhos. Os pais devem alimentar os filhos. Claro que no sentido literal ele está falando também, mas mais do que isso, né? Essa palavra, a mesma palavra, trefet, ocorre lá em 5:29, que a gente já estudou na semana passada. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. Então, Paulo escolhe uma palavra de maneira bem proposital, assim, né? E dá a ideia realmente de que o filho, a filha, os filhos, as filhas, elas devem ser nutridas, não só por alimento, mas a criação é um ato de nutrição que deve partir dos pais, a origem lá, de dentro dos pais ou dos pais, e eles devem alimentar os filhos. Se a gente lembrar dessa atitude de alimentar, e a gente tem uma foto aí, é uma atitude que não é só colocar comida na boca da criança, mas envolve muito mais do que isso, né? Envolve aproximação, relacionamento, olhares, sentimentos, tempo e um monte de coisa. Então, Paulo é muito sábio ao escolher essa palavra. Mas não é só criar, não é só alimentar, mas Paulo diz como: crie-nos na instrução e conselho do Senhor. A palavra instrução aí é a palavra grega paideia, que às vezes é transliterada. Tem projetos de governos, aqui no Brasil, que tem esse nome, eu já vi, paideia. Paideia significa instruir, disciplinar, treinar ou punir, né? Mas na prática. Punir tem que ser na prática, né? Mas a ideia de instrução e de disciplina seria um discipulado na prática, ou seja, os pais devem alimentar os filhos na criação, os pais devem criá-los como um exemplo para os filhos. Os pais devem ser um exemplo para os filhos. Os pais devem instruir, disciplinar e treinar de modo que os filhos vejam como eles fazem, vejam como eles vivem, como eles se comportam, como eles falam, como eles se relacionam com Deus, como eles se relacionam uns com os outros, como se relacionam com as pessoas de fora, né? E também, se necessário, punir, porque punir, embora hoje a gente ouça muito que não se deve punir criança, a Bíblia é clara no sentido de que filhos devem ser punidos, claro que dentro de um limite bem estabelecido, mas a punição faz parte desse treinamento, né? Seja ela uma punição física ou uma punição de perder alguma coisa, mas ela tem que acontecer, porque o ser humano aprende sendo punido e a punição não é ruim. A gente poderia trocar essa palavra aí, talvez por disciplina, que está ali antes. É o que Deus faz com a gente deve fazer com o sistema. Mas a ideia aqui é de prática. Além de instrução, fala que nós devemos criar os filhos no conselho do Senhor. Conselho aí já é uma palavra que significa um ensino, uma instrução, uma exortação, mas aí é mais na teoria, né? É falar, é explicar, é expor, é ensinar, mais assim, numa questão teórica. Então, olha só o que Paulo fala. Paulo fala que os pais devem criar seus filhos como um exemplo, né, na prática e também na teoria.
mas ele qualifica como deve ser isso. Então, não é qualquer instrução, não é qualquer conselho, mas é uma instrução no Senhor, é um conselho do Senhor, ou seja, a instrução, o exemplo, a prática que os pais devem dar aos filhos, devem instruí-los, devem alimentar neles, é que vem do Senhor, né? Isso significa que os pais devem seguir Jesus também, devem obedecer Jesus também. E da mesma forma, conselho, o conselho não é qualquer conselho, não é um conselho que dá na cabeça do pai, mas é o conselho do Senhor. Ou seja, os pais devem instruir e dar os conselhos, porque eles devem antes seguir Jesus e ensinar como Jesus ensinou e ensinar também sobre Jesus, né? E olha que há uma relação ali de primeiro e segundo. Primeiro é a prática, primeiro é o exemplo e depois é a teoria. Ou seja, os filhos devem ver nos pais o exemplo. E depois esse exemplo deve ser ensinado de maneira teórica, de maneira explicativa. Se você inverter isso, fica complicado, porque às vezes você pode falar uma coisa, mas você não vive, né? E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que os pais precisam viver o que eles ensinam e depois ensiná-los de uma forma mais teórica, de uma forma mais explicativa. Então tá aí, criar, alimentar os filhos na instrução do Senhor, ou seja, seguir os passos de Jesus como um discípulo de Jesus, os pais precisam, e eles precisam também instruir os filhos com conselhos do Senhor. Conselho aí é instrução, exortação, ensino bíblico, sobre conceitos bíblicos e assim por diante. É interessante porque esse texto faz lembrar uma parte do Shema, é o Ouça, ó Israel, lá de Deuteronômio 6, 4 a 7. Diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. E aqui me chama a atenção o que eu coloquei de vermelho aqui, que é o que os pais precisam fazer antes de ensinar os filhos. Ou seja, os pais devem entender que o Senhor é único e devem amar o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E que as palavras de Deus estejam no coração dos pais, para então os pais serem capazes de ensiná-las com persistência a seus filhos. Porque a ideia aqui de conversa sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, é exatamente o que o apóstolo Paulo fala. Na prática e na teoria, vocês devem ensinar a palavra de Deus para seus filhos. Só que antes de ensiná-las, vocês precisam amar ao Senhor. Porque o resultado final de ensinar a palavra de Deus é ensinar os nossos filhos a amarem ao Senhor também. Então, para mim, esse é o grande desafio para os pais hoje, e é o grande problema também hoje, porque os pais querem que seus filhos sigam a Jesus, querem que seus filhos amem Jesus, sabem que o melhor caminho para a vida deles é seguirem o Evangelho, mas eles não cumprem essa parte vermelha, eles não amam o Senhor dessa forma. E por isso eles têm dificuldade em cumprir o que está em azul aqui. Então, eu já vou para o final, já vou encerrando aqui uma fala de um comentarista chamado Dale, e ele diz o seguinte: os pais devem se preocupar mais com a lealdade de seus filhos a Cristo do que com qualquer outra coisa, mais do que com a saúde, com o vigor e brilho intelectuais, com a prosperidade material, com a posição social, ou com que eles estejam livres de grandes tristezas e de grandes infortúnios. Isso é um desafio gigantesco para nós hoje, porque nós queremos que nossos filhos tenham saúde, tenham vigor e brilho intelectuais, sejam prósperos materialmente falando, tenham boa posição social. Mas ele está certo, Dale, em dizer que desejar essas coisas para os nossos filhos não é errado, né? Nós devemos realmente ajudá-los e para que eles tenham essas coisas, porque isso não é errado. Mas o mais importante é ensinar os nossos filhos a serem leais a Jesus Cristo. Eles precisam amar a Jesus. Isso é o mais importante, queridos. E nós que já temos um pouco mais de experiência na vida sabemos disso, né?
Muita coisa aqui, dessas coisas que eles podem ter ou não, isso depende de outras questões. Mas amar a Cristo acima de todas as coisas é o que os nossos filhos precisam. E eles só amarão a Jesus se nós amarmos a Jesus, né? Se eles conseguirem ver em nós esse amor a Jesus. As conclusões que a gente pode chegar aqui, então, primeiro, os pais devem ser discípulos de Jesus. O que os pais no sentido do pai e mãe, né? Antes de qualquer coisa. O segundo, os pais não devem irritar seus filhos, ou seja, os pais não devem agir de modo que abuse da autoridade que eles têm. Eles devem usar da autoridade de maneira sábia, né, de maneira branda, de maneira pacífica e não gerar ódio no coração dos filhos. Os pais devem criar, e lembra lá o verbo é alimentar seus filhos com exemplo e instrução. Isso é importantíssimo. A igreja colabora muito nisso, a escola ajuda também de alguma forma, mas essa alimentação aqui, essa criação vem dos pais, com exemplo e com instrução. E é interessante que a relação dos filhos com o Senhor deve ser prioridade para os pais, ou seja, nós devemos dar muita prioridade e atenção para a relação que os nossos filhos têm com o Senhor, né? E nós somos peça-chave nisso, nós pais e mães, porque nós temos que também nos relacionar com o Senhor, e os nossos filhos vão ver isso, e nós podemos ensinar os nossos filhos a se relacionarem com o Senhor também.